O nosso assunto agora são as reuniões de condomínio. É que no último decreto do governo de Alagoas, regulou os protocolos sanitários para eventos em espaços abertos e com até 300 pessoas. Isso tudo possibilitou também o retorno das assembleias físicas nos condomínios. Quem vai falar, inclusive, com a gente sobre esse assunto é o advogado Dr. César Nantes, Nantes, aliás, não é isso? Dr. César Nantes, que está comigo nesse exato momento aqui para falar sobre essa situação de volta a essas assembleias. Quando poderá acontecer, quantas pessoas poderão estar nessas reuniões, enfim, vamos saber todos os detalhes e para que ele possa, inclusive, trazer essas informações. Dr. César, mais uma vez, boa noite, muito obrigado pela sua disponibilidade de trazer informações importantes. Me parece que esse decreto ele se estendia até o próximo dia 30 agora de outubro, é isso? Depois do dia 30 é que essas assembleias poderão ser presenciais, é isso mesmo? Boa noite. Bom, nós tivemos um pequeno probleminha de áudio, enfim, a internet, mas vamos tentar agilizar para trazer aí o Dr. César explicando sobre isso, tá? Porque até então as reuniões de condomínio eram todas online, não é? E agora poderão ser, inclusive, presenciais. Vamos saber então quando, né, e como é que vai acontecer. Doutor César, restabelecido o nosso contato com o Dr. César Nantes, agora sim, agora em vídeo e som, doutor César. Muito bem, vamos lá então. Como eu fiz a pergunta, até o dia 30 me parece que esse decreto e esses protocolos estão valendo. Depois do dia 30 já poderiam então as assembleias acontecerem presencialmente? Seria isso? Boa noite. Boa noite. Na verdade, é uma lei federal que permite a realização das assembleias virtuais até o dia 30 de outubro. Tanto que esse decreto, que foi publicado em edição extra no Diário Oficial no último dia 30 de setembro, era muito esperado pelo setor condominial, porque não sabia como iria fazer realmente após essa data de 30 de outubro. Muitos mandatos de síndicos já vencidos, muitos condomínios não conseguiram aderir a essa forma de plataforma virtual. Os primeiros decretos permitiram a realização, o primeiro com apenas 10 pessoas, o segundo com até 50 pessoas e agora com 300 pessoas, mas deixando claro que em ambiente aberto, os condomínios eles já conseguem realizar essas assembleias físicas, mas lembrando que com cuidados sanitários que foram trazidos por esse decreto. Muito bem, doutor César, então, a partir do dia 30, os condomínios terão que se adaptar, então, a isso. Existe também alguns outros protocolos, por exemplo, um condomínio onde se tem muitas pessoas, por exemplo, um condomínio grande, né, de residenciais ou até de residências, enfim, sejam de apartamentos ou de casas, mas que eles, por exemplo, têm uma quantidade grande de pessoas. Essas reuniões poderão ser fracionadas, terão que ter o álcool em gel, todos terão que usar máscaras. Existe, inclusive, então, um protocolo para isso? Com certeza. Primeiramente, tanto a lei federal como o decreto ainda obriga a utilização de máscaras, utiliza a utilização de álcool gel, recomenda ainda a não aglomeração e, inclusive, existe um quadrante de 6,25 metros com distanciamento de 2 metros entre cada pessoa. Como até o dia 30 de outubro essas assembleias ainda podem ocorrer através do sistema virtual, é recomendado que os síndicos ainda então realizem uma assembleia semipresencial. Existem pessoas que já se consideram aptas a realizar essa assembleia de forma física, existem pessoas que ainda sabem que durante a pandemia ela ainda não está preparada para participar dessa assembleia física, então ela pode ainda participar de forma virtual até o dia 30 de outubro. Então seria uma assembleia híbrida semipresencial. Algumas pessoas através de plataforma como smartphone, notebook e outras totalmente de forma física. Após o dia 30 de outubro, todas as pessoas através de forma física, mas com esses cuidados sanitários de distanciamento, higienização e não aglomeração. Muito bem, doutor César, os síndicos que não conseguiram fazer então uma nova eleição por conta dessa situação de ser inclusive eletronicamente, então aquela confusão, alguns não tinham a internet, acabavam não tendo, enfim, essa confusão toda, muitas vezes alguns não tinham a habilidade necessária para isso e alguns condomínios acabaram não fazendo a nova eleição dos novos síndicos. Nesses casos, o que acontece? O síndico tem alguma punição ou então ele está amparado por conta desse momento difícil que nós estamos vivendo? Os mandatos eles foram automaticamente prorrogados pela Lei 14.010 até o dia 30 de outubro, esses mandatos ainda estão válidos. Os síndicos, após essa data, realmente eles precisam realizar uma assembleia, porque o condomínio, mesmo possuindo CNPJ, ele não é considerado uma pessoa jurídica. É o síndico que responde civil e criminalmente e o condomínio ele não pode ficar um dia sem síndico. Então, nenhum condomínio vai poder ter, após o dia 30 de outubro, um condomínio que não tenha a realização dessa assembleia.
desses condomínios que já estão com o mandato vencido e prorrogados através da lei federal precisam até essa data chamar uma assembleia e realizar nova eleição. Muito bem. Agora, doutor César, alguns condomínios que não tiverem, por exemplo, uma área tão grande aberta para receber os seus condôminos, o que eles devem fazer? A orientação realmente é que ocorra um fracionamento dessas assembleias. Primeiramente, cada vez é menor o quórum de participação nas assembleias. Então, esse síndico ele precisa realizar uma enquete, um pré-cadastramento para entender quantas pessoas participariam dessa assembleia. De posse desse número, ele consegue, então, fazer um fracionamento, um distanciamento, verificar quantos poderiam participar de forma online, quantos de forma física, e, se for o caso, ele fracionar e fazer essa assembleia de forma faseada, das 7 às 8, das 8 às 9 e assim por diante. Perfeito. Doutor César, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações, esclarecimentos e obrigado pela disponibilidade aqui no Cidade Alerta Alagoas e até a próxima oportunidade. Boa noite. Eu agradeço. Muito obrigado.